Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos o reino das plantas. Veremos um pouco sobre a origem e a evolução das plantas e veremos as características gerais das plantas. Agora nós veremos sobre a origem e evolução das plantas. Pesquisas científicas sugerem que as plantas surgiram no período Ordoviciano, 485 milhões a 443 milhões de anos atrás, por volta de 470 milhões de anos atrás, provavelmente, a partir de um grupo de algas verdes multicelulares. Então as plantas compartilham algumas características com as algas verdes, como a clorofila, a parede celular. Isso levou os pesquisadores a acreditar que as plantas surgiram a partir das algas verdes multicelulares. Ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram diversas adaptações à vida em terra firme, como mecanismos eficientes de absorção de água e de sais minerais do solo, capacidade de distribuir água e nutrientes pelo corpo vegetal, proteção contra a perda de água por evaporação, entre outras. As primeiras plantas não tinham muitas adaptações para evitar a perda de água, mas conforme as plantas foram evoluindo, elas foram adquirindo capacidade de resistir à perda de água. À medida que as plantas evoluíram, surgiram linhagens nas quais era cada vez menor a necessidade de água líquida para a reprodução sexuada, ao mesmo tempo que ocorria a redução da fase haploide do ciclo de vida e expansão da fase diploide. Com isso, as plantas se tornaram cada vez mais bem adaptadas aos ambientes de baixa umidade. Então, as primeiras plantas, elas dependiam de água para sua reprodução sexuada, já que o gameta masculino, ele possuía flagelos e necessitava de água para se locomover em direção ao feminino. Então, com o passar do tempo, as plantas foram perdendo essa necessidade de água para a reprodução sexuada. E o ciclo haploide foi reduzido e o ciclo diploide foi expandido, né? Haploide é que só tem um conjunto de cromossomos e o diploide tem dois conjuntos. Então, o ciclo haploide foi sendo reduzido e o diploide foi sendo expandido. O que caracteriza as plantas? Que característica exclusiva permite reunir todas as plantas em uma mesma categoria taxonômica, o reino Plantae? Que traço é apresentado por todas as plantas e por nenhum outro grupo de seres vivos? Segundo os sistematas, a característica que diferencia as plantas de todos os outros seres vivos é a formação de embriões maciços sem cavidades internas, cujo desenvolvimento ocorre à custa do organismo materno. Certas algas multicelulares também formam embriões maciços, mas que são independentes do organismo materno e não pertencem, portanto, ao reino das plantas. Então, a característica exclusiva das plantas é o embrião maciço, sem cavidades internas, que vive às custas do organismo materno. Esse tipo de embrião, ele só é encontrado nas plantas. Ele não é encontrado em animais, não é encontrado em algas. Nenhum outro ser vivo tem esse tipo de embrião, somente as plantas. Embriões maciços, sem cavidades internas, cujo desenvolvimento ocorre às custas do organismo materno. Só as plantas apresentam esse tipo de embrião.
Todas as plantas apresentam ciclo de vida alternante, ou seja, alternância de gerações haploides e diploides. A geração haploide é constituída por indivíduos produtores de gametas, os gametófitos, sendo por isso denominada geração gametofítica. Gametas formados pelos gametófitos originam pela fecundação zigotos diploides. O zigoto se desenvolve e origina uma planta diploide ou esporófito, que na maturidade formará esporos, constituindo a geração esporofítica. Um esporo, ao germinar, produz um gametófito haploide, fechando o ciclo. Então, todas as plantas elas têm alternância de gerações. Elas apresentam uma geração haploide, produtoras de gametas e chamadas de gametófito. Esses gametas, ao fecundar, dão origem a um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai dar origem a um organismo diploide, chamado de esporófito, produtor de esporos. Então, as plantas têm alternância de gerações. Tem uma geração haploide, produtora de gametas, o gametófito, e uma geração diploide, produtora de esporos ou esporófito. Aqui nessa figura, nós vemos a alternância de gerações nas plantas. Olha, o esporófito, ele é diploide, né? O esporófito é diploide. Ele apresenta dois conjuntos de cromossomos no núcleo de cada célula. Aí o que acontece com o esporófito? Ele sofre a meiose. E com essa meiose, ele dá origem a esporos haploides. Porque no processo de meiose, as células filhas recebem a metade dos cromossomos da célula mãe. Então, se a célula mãe é diploide, ao sofrer meiose, ela origina células haploides, que nesse caso são os esporos haploides. Aí o que é que acontece com os esporos haploides? Eles vão sofrer mitose. A mitose é um processo de divisão celular que mantém o mesmo número de cromossomos, não altera o número de cromossomos. As células filhas recebem o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, nesse caso, como os esporos são haploides, ao sofrer mitose, eles vão dar origem ao gametófito multicelular haploide. Eles vão dar origem ao gametófito multicelular haploide. Aí esse gametófito, ele já é haploide. Aí ele vai sofrer mitose. Como ele já é haploide, ele vai sofrer mitose e vai dar origem a gametas também haploides, porque ele já é haploide. Então, para ele originar gametas haploides, ele só precisa sofrer a mitose, porque ele já é haploide. Aí esses gametas haploides vão se juntar, vai ocorrer a fecundação, e com essa fecundação, ela vai dar origem a um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai sofrer a mitose, e com essa mitose ele vai se desenvolver e vai dar origem a um esporófito também diploide. Aí, na maturidade, esse esporófito diploide vai sofrer a meiose, vai dar origem a esporos haploides, repetindo o ciclo. Agora nós veremos um pouco sobre a origem dos grandes grupos de plantas. Com base em diversas evidências, supõe-se que as primeiras plantas a conquistar a terra firme eram semelhantes às briófitas de hoje, que não possuem vasos, tubos, condutores de seiva, o que levou os botânicos a denominá-las plantas avasculares, do grego a, prefixo de negação, e do latim vasculum, pequeno vaso, túbulo, porque essas plantas não possuem vasos condutores de seiva. O transporte de água e de nutrientes ocorre através do processo de difusão,
passando de uma célula para outra pelo processo de difusão, porque elas não possuem vasos condutores. Uma conquista evolutiva das plantas, a partir daquelas briófitas pioneiras, foi o desenvolvimento de estruturas especializadas na absorção de água e sais minerais do solo, as raízes, e de estruturas tubulares internas, destinadas ao transporte rápido e eficiente de soluções nutritivas, os vasos condutores de seiva. Vegetais dotados de vasos condutores de seiva são denominados plantas vasculares ou traqueófitas. Então, acredita-se que as primeiras plantas não tinham vasos condutores de seiva, nem de seiva orgânica, nem de seiva inorgânica. Com o passar do tempo que as plantas foram evoluindo, uma aquisição evolutiva delas foi a aquisição de vasos condutores de seiva e também as raízes para poder absorver os nutrientes do solo. Então foram algumas das adaptações evolutivas que elas foram adquirindo ao longo do tempo. As primeiras plantas vasculares aparecem no documentário fóssil em meados do período siluriano, por volta de 430 milhões de anos atrás, cerca de 40 milhões de anos após a conquista da terra firme. Com exceção das briófitas, todos os outros grupos vegetais atuais, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são traqueófitas. Então, hoje em dia, as únicas plantas que não têm vasos condutores são as briófitas. As outras plantas, as outras plantas que não são briófitas, todas possuem vasos condutores, que são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As plantas vasculares desenvolveram sistemas eficientes de proteção contra a perda de água, epidermes impermeáveis e estômatos de abertura regulável, o que permitiu a colonização de regiões relativamente secas, distantes das bordas de rios e lagos onde viveram seus ancestrais. Nessa etapa do processo evolutivo, as plantas assumiram sua organização corporal típica, raízes, caule e folhas. Então as plantas, elas ao longo da sua evolução, elas foram adquirindo adaptações para elas resistirem à perda de água, né? Proteção contra a perda de água. Como epidermes impermeáveis, ou seja, a epiderme, a parte externa da superfície da planta, ela é impermeável, ela não permite a perda de água. Dessa forma, ajuda a planta a estar se protegendo contra a perda de água. E também estômatos reguláveis. Estômatos são estruturas que as plantas têm que ela se abre para fazer as trocas gasosas com o ambiente, para, para a planta adquirir o gás carbônico, para a planta eliminar também o gás oxigênio. E esses estômatos, eles têm abertura regulável. Ele não fica sempre aberto. Ele abre na hora que a planta precisa, depois ele fecha. Então isso também ajuda a planta a evitar a perda de água. Porque toda vez que esse estômago abre, a planta perde um pouco de água. Como essa abertura é regulável, acaba ajudando as plantas a evitar a perda de água em excesso. Aqui na figura A, nós temos a foto de uma rocha com fóssil de esporófito de Coxsone apertone e uma agulha como comparação do tamanho desse fóssil, né, dessa planta. Então observe que era uma planta muito pequena. Ela era do tamanho de uma agulha, né? A agulha está aqui do lado, é uma planta muito pequena. E aqui na figura B,
é uma representação artística de esporófitos de plantas do gênero Coxsone, a mais antiga planta conhecida a ter caule com tecido vascular, sendo considerada uma forma de transição entre as briófitas avasculares e as plantas vasculares. Eram plantas pequenas, com poucos centímetros de altura, e espessura do caule nas diversas espécies conhecidas variava entre 0,03 mm e 3 mm. Então essa planta, ela é considerada uma forma de transição entre as briófitas avasculares e as plantas vasculares, que foi a planta mais antiga a ter tecido vascular no caule, né? Então ela é um marco do registro fóssil, né? A planta mais antiga conhecida a ter tecido vascular no caule, né? Então é uma transição entre as plantas avasculares, as briófitas avasculares e as plantas vasculares. Com essas novidades evolutivas, as plantas vasculares puderam atingir grandes tamanhos e constituíram as primeiras florestas, ambientes propícios à evolução dos animais de terra firme que encontraram na vegetação abrigo e alimento. As plantas vasculares pioneiras, entretanto, ainda dependiam da água líquida para se reproduzir. Isso porque os gametas masculinos dotados de flagelos locomotores tinham que nadar para chegar aos gametas femininos e fecundá-los, como ainda ocorre em briófitas e pteridófitas atuais conhecidas como criptógamas. Então, as plantas vasculares pioneiras, né, que surgiram, elas, como elas tinham vasos condutores, elas podiam colonizar mais ambientes de terra firme, porque elas não eram tão dependentes de água, né? Elas poderiam colonizar ambientes com menos água do que as briófitas, por exemplo. Então elas formaram as primeiras florestas. Só que essas plantas ainda dependiam de água para a reprodução. Elas dependiam da água líquida para a reprodução, já que o gameta masculino possuía flagelos e necessita de água para se locomover em direção ao gameta feminino. Então, embora elas tivessem os vasos condutores e pudessem viver em ambientes com menos água, mas elas dependiam ainda da água líquida para a reprodução sexuada. Então aqui nós temos umas figuras, né? Uns desenhos, umas figuras de representação das florestas com as primeiras plantas vasculares, né? Que eram plantas que não tinham sementes, eram plantas que ainda dependiam da água líquida para a reprodução sexuada. Então acredita-se que existiram florestas com essas primeiras plantas vasculares há milhões de anos atrás, né, quando essas plantas surgiram. Uma estratégia evolutiva importante desenvolvida pelas plantas, que possibilitou sua independência da água líquida para a fecundação, consistiu em uma mudança radical do ciclo de vida alternante herdado das algas ancestrais. Em vez de ter vida independente, o gametófito passou a viver sobre o esporófito, encontrando ali proteção e alimento. Além disso, tecidos do gametófito tornaram-se capazes de absorver substâncias nutritivas do esporófito mãe, utilizando-as no desenvolvimento do embrião, o jovem esporófito, até este formar raízes e folhas e poder viver por conta própria. O conjunto constituído pelo embrião, enclausurado nos tecidos nutritivos do gametófito, é a semente. Então, uma importante estratégia evolutiva das plantas, que permitiu se torná-las mais independentes da água, foi a aquisição da semente, né? O desenvolvimento da semente. Porque a semente,
ela possui tecidos nutritivos que nutrem o embrião, e dessa forma a planta não se torna dependente da água para a fecundação. Porque a semente possui tecidos nutritivos que nutrem o embrião até ele adquirir raízes e folhas e poder viver por conta própria. Então, dessa forma, as plantas que possuem semente, elas são mais independentes da água, porque elas não dependem da água para fecundação e também o embrião tem tecidos nutritivos que permitem o seu desenvolvimento até que ele adquira raízes e folhas. Dessa forma, as plantas podem viver em ambientes com menos água e permitiu que elas conseguissem conquistar o ambiente de terra firme. O estudo de fósseis indica que as primeiras plantas com sementes surgiram no final do período Carbonífero. Esse período vai de 358,9 milhões de anos a 298,9 milhões de anos atrás. Elas foram as ancestrais das fanerógamas, que incluem as gimnospermas atuais e as plantas frutíferas, as angiospermas. Antes do período Cretáceo, que vai de 145 milhões de anos a 66 milhões de anos atrás, as florestas eram constituídas por pteridófitas gigantes e por gimnospermas. Em meados do período Cretáceo, surgiram as angiospermas, plantas em que uma ou mais sementes se encontram alojadas no interior de um fruto. Além de proteger as sementes, o fruto tem papel importante em sua disseminação, garantindo a colonização de novos ambientes. Então, as primeiras plantas com sementes, elas surgiram no período Carbonífero. E até o período Cretáceo, as florestas eram constituídas de pteridófitas e gimnospermas. Pteridófitas são plantas que não têm sementes, mas que possuem vasos condutores. E as gimnospermas são plantas que têm vasos condutores e sementes, mas não têm frutos. Hoje em dia, as gimnospermas são representadas pelos pinheiros, pinheiro do Paraná, os pinheiros, e outras plantas que têm sementes, mas não possuem frutos. Em meados do período Cretáceo, surgiram as angiospermas. As angiospermas são plantas que têm flores, frutos e sementes. As sementes estão no interior de um fruto. Esse fruto, além de proteger a semente, também ajuda na dispersão da semente no ambiente, porque esse fruto, ele atrai os animais. Os animais vão comer o fruto, porque o fruto tem substâncias nutritivas, como açúcares, lipídios. Então os animais comem esses frutos e acabam espalhando as sementes pelo ambiente. Dessa forma, as angiospermas conseguem se disseminar por novos ambientes e favorecendo a conquista do ambiente terrestre. Então, essas plantas angiospermas tiveram muito sucesso e hoje em dia a maior parte das plantas são angiospermas, plantas que têm flores, frutos e sementes. Após as grandes extinções ocorridas há 66 milhões de anos, quando 75% das espécies desapareceram, as angiospermas diversificaram-se profusamente, passando a constituir o grupo de plantas dominantes no planeta, situação que perdura até os dias de hoje. Então, após a extinção que ocorreu há 66 milhões de anos, a mesma extinção que extinguiu os dinossauros, em que 75% das espécies do planeta desapareceram. Então, após esse período de extinção,
As angiospermas passaram a ter muito sucesso no ambiente terrestre, porque elas começaram a se espalhar muito pelo planeta, porque elas possuíam frutos e sementes e flores. Então essa forma de disseminação através de frutos e sementes ajudou bastante essas plantas, porque permitia que as sementes fossem levadas pelos animais, já que os animais comiam os frutos e quando eles comiam os frutos, eles levavam as sementes com eles, né? Muitas sementes conseguem resistir no sistema digestório dos animais, e quando esses animais eliminam suas fezes, essas sementes podem germinar e dar origem a uma planta. Então as angiospermas tiveram muito sucesso e hoje em dia é o grupo de plantas dominante atualmente no planeta, né? Por exemplo, laranja, manga, jaca, coco, maçã, milho, feijão, ervilha, soja. Então todas essas plantas que possuem flores, frutos e sementes são angiospermas. Inclusive a maior parte do alimento que o ser humano utiliza de origem vegetal vem das angiospermas. O arroz, o feijão, o milho, o trigo, as frutas. Todas essas plantas são angiospermas, que é o grupo de plantas dominante atualmente no planeta e que serve de alimento para uma grande quantidade de animais, inclusive para a espécie humana. Aqui nessa figura nós temos o girassol, que é uma angiosperma, a laranja, que é uma angiosperma, a manga também é uma angiosperma. Só essa daqui que não é angiosperma, que é o pinheiro. O pinheiro é uma gimnosperma, que é uma planta que tem semente, mas não tem fruto. As plantas que só têm a semente, mas não têm o fruto, são gimnospermas. As que têm flores, frutos e sementes são as angiospermas. No sistema de classificação adotado no livro que utilizamos, as plantas atuais são classificadas em 10 filos. 7 deles são de plantas vasculares traqueófitas, que são aquelas que possuem vasos condutores de seiva, orgânica e inorgânica. E 3 são de plantas avasculares, sem vasos condutores de seiva, que são as briófitas. Aqui nessa tabela, nós temos os 10 filos de plantas, a classificação adotada pelo livro que utilizamos. Aqui esses 3 primeiros filos, briófitas, que são os musgos, hepatófitas, que são as hepáticas, e antosserófita, os antóceros, são plantas sem vasos condutores, né? São as plantas avasculares. Então esses 3 filos de cima são os das plantas avasculares, que são aquelas que não têm vasos condutores. Elas também não possuem sementes e não possuem frutos. Então são chamadas de briófitas, né? Que é o filo briófita, o filo hepatófita e o filo antasserófita. São plantas chamadas de briófitas. Elas não têm vasos condutores, não têm sementes e não têm frutos. Agora, o filo das pteridófitas, que são samambaias, avencas, cavalinhas e psilotos. E o licopodiófita, licopódios e selaginelas, são plantas que têm vasos condutores. Elas possuem vasos condutores de seiva orgânica e inorgânica, mas não possuem sementes nem frutos, que são as samambaias, né? Plantas conhecidas como pteridófitas, samambaias, avencas, cavalinhas, psilotos. E o licopodiófita também, licopódios e selaginelas. Essas plantas têm vasos condutores, mas não possuem sementes nem frutos.
Esse outro filo aqui, Coniferófita, Cicadófita, Guinetófita e Ginkgófita, que são as coníferas, as cicadófitas, guinetófitas e ginkgófitas, é o filo das gimnospermas, né? É o grupo das gimnospermas, dividido nesses 4 filos, né? O grupo é chamado de gimnospermas, mas é dividido em 4 filos: Coniferófita, Cicadófita, Guinetófita e Ginkgófita. Essas plantas têm vasos condutores, têm sementes, mas não têm frutos. As gimnospermas têm vasos condutores, têm sementes, mas não possuem frutos. São sementes nuas, né? Sementes sem frutos. Agora, o filo Antófita são as angiospermas. São plantas que têm vasos condutores, têm sementes e têm frutos. É o filo Antófita, que é o grupo das angiospermas, que é o grupo dominante atualmente de plantas que possuem flores, frutos, sementes e possuem também vasos condutores de seiva orgânica e inorgânica. Agora nós veremos um pouco sobre os grandes grupos de plantas atuais. As plantas vasculares são geralmente separadas em 2 grandes grupos, com base na presença ou na ausência da semente. Plantas vasculares sem sementes são chamadas informalmente de pteridófitas, entre as quais as mais conhecidas são as samambaias e as avencas, pertencentes ao filo Pteridófita. As plantas vasculares com sementes são genericamente chamadas espermatófitas ou fanerógamas. Entre elas, há um grupo em que as sementes se localizam externamente no órgão reprodutivo feminino, o que lhes valeu a denominação de gimnospermas, do grego gimnos, que significa nu, e esperma, que significa semente. Os representantes mais conhecidos das gimnospermas atuais são os pinheiros e os ciprestes. O outro grupo de plantas vasculares apresenta sementes abrigadas no interior do fruto. São as angiospermas, do grego angion, que significa vaso, e esperma, que significa semente. A maioria das plantas atuais, produtoras de flores e frutos, pertence ao grupo das angiospermas. Então, as plantas vasculares, existem aquelas sem sementes, que são as pteridófitas, e existem aquelas com sementes, que são as fanerógamas. As que têm sementes nuas, sem a presença do fruto, são as gimnospermas. E a que tem a semente e também possui o fruto, com as sementes ficando no interior do fruto, são as angiospermas. Então, as angiospermas atualmente são o grupo dominante, né? Mas também existem os outros grupos de plantas vasculares. As pteridófitas, que não possuem sementes, gimnospermas com sementes nuas e angiospermas com sementes e frutos, e flores também. Aqui na figura A, nós temos as pinhas do pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia. Aqui a pinha intacta chega a medir cerca de 20 centímetros de diâmetro. Abaixo dela tem as pinhas parcialmente desfeitas pela liberação de algumas sementes que são chamadas de pinhões, que medem aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Então, no caso do pinheiro, ele é uma gimnosperma. Ele não possui fruto, ele possui a pinha. A pinha, ela não é um fruto, ela é um estróbilo. Estróbilo é uma estrutura que ela tem as sementes, mas não é um fruto, né? As sementes são chamadas de pinhões e o conjunto de sementes é chamado de pinha, porque são apenas as sementes, não tem o fruto, né? E aqui na figura B são os frutos de angiospermas.
Que no caso das angiospermas, elas possuem a semente e possuem o fruto. E a semente fica no interior do fruto. Então aqui nós temos banana, laranja, melancia, uva, né? Todas essas, tem abacaxi também, né? Todas essas plantas, esses frutos são angiospermas. Porque angiospermas são as plantas que têm flores, frutos e sementes, né? E representa a maior parte das plantas atuais no planeta. Inclusive as que mais são utilizadas pelo ser humano na sua alimentação são angiospermas. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!